A soberba precede a ruína. É um versículo muito conhecido por nós. Sabemos que a Bíblia trata muito sério os pecados descritos nela. Deus trata de maneira muito séria os pecados. Um dos pecados de destaque nas Escrituras, que muitas vezes é citado até no próprio céu, através de Lúcifer ou Satanás, é o pecado do orgulho, da soberba. Uma das ramificações deste pecado é justamente o escarnecer, é você tirar sarro do outro, diminuir o próximo. Isso demonstra, primeiramente, um orgulho de que você está numa posição melhor que o outro. E é o que é descrito, por exemplo, em Provérbios 3, versículo 34. O texto diz: Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Perceba aqui, escarnece dos escarnecedores. Aqui está falando do Senhor. Mas isso não quer dizer que Deus escarneça no sentido pecaminoso. A própria palavra escarnecer já traz uma ideia pecaminosa em nossas mentes. Aqui é um pouco complexo o versículo, porque por mais que a mesma palavra seja usada, não é usada no mesmo sentido, porque Deus não peca. Então, quando fala escarnecer por parte de Deus, seria Deus diminuir aqueles que diminuem outros, ou seja, escarnecem de outros. E nós podemos perceber isso pela experiência. Aquelas pessoas que sempre estão no ar de superioridade, em algum momento elas serão humilhadas pelo que elas fazem. A gente pode até não saber, não perceber, mas de fato é assim. E o que nós podemos aprender com esse versículo é justamente que Deus, ele vai trazer a sua justiça sobre estes que acabam que diminuindo outras pessoas através do escárnio. Deus condena o escárnio. Nós percebemos isso no Salmo de número 1 também. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, estar participante com estes que escarnecem, que diminuem os outros, não traz nenhuma serventia para o cristão, para aquele que de fato tem comunhão com Deus. Nós devemos nos afastar dessas pessoas. Nós devemos de fato estar longe de pessoas que fazem esse tipo de coisa. Perceba o que o versículo ainda nos diz: mas dá graça aos humildes. Aqueles que recebem mais da graça de Deus, estes são os humildes. Os humildes não porque eles são pessoas que buscam isso, mas porque Deus dá esse caráter para eles. Deus dá essa humildade, muitas vezes através da própria dor. E lembremos que em ocasiões passadas em nossas vidas, ou em momentos passados, nós fomos orgulhosos ou arrogantes em algum momento ou outro. Ou talvez até sejamos agora. E nós precisamos orar ao Senhor, pedir para que Ele sonde nossos corações, para que nós compreendamos e busquemos de fato mudar, busquemos de fato a humildade de Deus. É interessante, e eu lembro do texto de Filipenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo fala sobre a humildade, fazendo a comparação com Jesus Cristo. Sendo Deus, não julgou ser igual a Deus, mas assumiu forma de servo. Nós devemos todos assumir essa mesma forma, forma de servo, forma daquele que de fato está com o Senhor, daquele que sabe o seu lugar, pois sabe que Deus o transforma, o quebra, mas o refaz para a sua honra e sua glória. Então, como está o seu coração? Você tem sido alguém orgulhoso, alguém arrogante? Procure mudar, se arrependa disso. Tenha em mente que Deus te perdoa, que Deus se aborrece e odeia pessoas assim. E Ele vai trazer juízo sobre esses. Nós precisamos da graça dele sobre nós, para que nós possamos demonstrar mais humildade em nossas vidas e sirvamos mais às pessoas e ao próprio Deus. Que Deus te abençoe grandemente.